realizada a partir da percepção, das emoções e das ideias. É uma forma do homem expressar sua história, sua cultura através de alguns valores estéticos. A arte ligada à religião. É assim que se dá início à arte judaica. Ela sofreu influência no Ocidente. A paisagem do país é a principal protagonista nos trabalhos de pintura, escultura, fotografia, lembrando que em Israel vivem pessoas das diversas partes do mundo. Neste programa, vamos acompanhar todo o desenvolvimento de uma arte milenar e moderna que hoje é exportada para todo o mundo, a arte judaica. É importante ressaltar que o povo judeu viveu uma realidade de diáspora, resultando numa população que teve frequentemente seus números e suas distribuições alteradas ao longo dos séculos. De acordo com a Agência Judia para Israel, no ano de 2007, havia mais de 13 milhões de judeus em todo o mundo, sendo que aproximadamente 5,5 milhões estão em Israel, menos da metade do total. A arte, na verdade, ela era uma arte que servia à religião, né? Completamente. Então, a arte se expressa, por exemplo, através de pisos trabalhados nas sinagogas, através de mosaicos. Deste período, só restaram vestígios arqueológicos ou literários, como acontece com o mais citado dos monumentos, o Templo de Salomão, construído em Jerusalém no século X a.C. No ano 70 d.C., os romanos destruíram o Templo de Herodes e obrigaram os hebreus a se dispersar, o que deu origem ao aparecimento de numerosas sinagogas fora da Palestina. Em Jerusalém, no quarteirão judaico, vemos ainda os restos de uma antiga sinagoga e diversos mosaicos. A sinagoga está mais allá de ser uma sinagoga, é um exemplo. Essa sinagoga é um exemplo de que é possível um povo retornar à sua cidade e reconstruir algo que foi perdido. O que vemos à nossa frente é o que restou da destruição de 48. Tudo que vocês estão vendo aqui é exatamente o que havia antes. Aqui era um ambiente de estudos onde eram feitos todos os atos religiosos do povo que vivia próximo. Estavam aqui e estudavam. E se fazia aqui todos os actos del pueblo que vivia acá cerca, se hacía nesta sinagoga. Adentrando um pouco mais pelas vielas do quarteirão judaico, encontramos o quarteirão de Herodes, que nos leva ao Museu de Arqueologia. Este é o local aqui em Jerusalém onde estão expostos os artefatos de alguns habitantes da Cidade Santa durante o período do Segundo Templo. É o lugar onde eles viviam. They brought mosaics from Rome or the Eles trouxeram mosaicos de Roma ou artistas para decorá-los em seus locais e casas. Aqui, por exemplo, nós estamos de pé sobre o que era o local sagrado para banhos. Então era preciso banhar-se em banho ritual sagrado. Depois da purificação, a pessoa se posicionava em cima do mosaico para que a água pudesse escorrer para o chão, evitando a sujeira. Vou fazer uma demonstração colocando um pouco de água sobre esse mosaico. Veremos as cores, a sua beleza e também o que acontecerá com a água, o que será rapidamente sugada por ele. Mosaics and how water disappearing into them. Sabemos que este espaço se trata de um bairro judeu, devido a algumas pistas. Olhando para estes mosaicos e comparando-os aos mosaicos da mesma época em Roma, veremos que lá, na Grécia e em outras regiões, eles utilizavam como tema muitos animais, faces, outras decorações que não são permitidos no judaísmo. Portanto, nestes mosaicos aqui, não temos figuras de animais nem faces humanas. Como já foi dito, no ano 70 d.C., Jerusalém foi totalmente destruída, mas de forma especial este bairro foi completamente queimado pelos romanos. Após estes acontecimentos, os judeus foram expulsos de Israel para a Europa.
So everything here, everything that Tudo que vemos aqui estava coberto por essa camada de cinzas. Eles tiveram que limpar e remover toda essa cinza preta, somente deixar uma pequena amostra que é visível aos visitantes. Os judeus, em sua condição de exilados em muitas partes do mundo, só tardiamente puderam fundar escolas de ensino de artes. Por causa das perseguições, temos grande falta de documentação artística judaica até o século XVI. A menorá era, na verdade, o candelabro que não só iluminava o templo do ponto de vista de iluminação, senão a luz da menorá era uma luz que iluminava também espiritualmente o templo. Então, a menorá fica sendo assim um dos símbolos do povo judeu. Por exemplo, a menorá que está no brasão do Estado judeu, que é o símbolo do Estado judeu, tem uma menorá, né, com 7 braços. A base da menorá do brasão do Estado judeu é a base da menorá que está no Arco do Triunfo de Tito. Mas o que acontece? De repente, depois de 1967, quando Israel volta à parte antiga de Jerusalém, eles de repente descobrem em escavações arqueológicas uma menorá escavada numa parede de uma casa. E a menorá que está nesse desenho, ela tem um pé diferente. Ela tem um pé com três pés, assim. E aí começou a discussão, disseram, pera um pouquinho. Então, quem sabe a base da menorá de Tito foi uma base talvez que eles fizeram para poderem carregar a menorá mais facilmente, os soldados romanos. E assim tem toda uma discussão sobre como teria sido a menorá do último templo de Jerusalém. Próximo ao Muro das Lamentações, podemos ver uma menorá gigante, provavelmente banhada a ouro, protegida por uma espécie de caixa de vidro. Seu tamanho imponente chama a atenção dos que por aqui passam. Toda a arquitetura da Arca da Aliança está determinada na Bíblia. E o que vai ter dentro da Arca da Aliança, né? Porque dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos escritos em pedra e tinha sobre ela os 2 querubins, né, que cuidavam da Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança também estava o bastão de Arão, que foi, na verdade, o primeiro sacerdote, né? Segundo o livro do Êxodo, a construção da arca foi orientada por Moisés, que, sendo instruído pelo Deus único, foi indicando seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso do maná. Estes 3 objetos sagrados representavam a aliança de Deus com o povo de Israel e ainda a presença do próprio Deus. Uma coisa que se desenvolve é a arquitetura das sinagogas, que em cada lugar se desenvolve uma arquitetura diferente, que está influenciada pelo local onde vivem os judeus. E outra coisa também interessantíssima são as Hanukiot. Esse candelabro que tem 9 braços, que se acende na festa de Hanukkah, esse candelabro, por exemplo, se desenvolve toda uma tradição da construção do candelabro inspirada em prédios importantes nas cidades onde viviam os judeus. A arte se desenvolve e sofre influências. Olhemos para estas candeias, de uma arte simples para uma arte mais trabalhada. Do barro cru, as cores já começam a aparecer. Elementos usados nas casas, trabalhados com zelo e perfeição. Vemos também que as sociedades mantinham sua diferenciação quanto à questão econômica. Quem tinha mais poder aquisitivo tinha os mais belos ornamentos e obras de arte.
povo da diáspora tem agora um país, Israel. O Estado foi fundado no ano de 1948 e neste período a arte também se desenvolve, porém agora com mais influência ainda. Estamos a caminho do Museu de Arte, em Ein Arod, ao norte de Israel, num kibbutz. Kibbutz é uma forma de coletividade comunitária israelita. Os seus membros desenvolveram um modo de vida em comunidade que atraiu o interesse de todo o mundo. Há mais de 250 kibbutzes em Israel. Este antigo museu foi fundado juntamente com a criação do Estado. São mais de 16 mil objetos, tanto de arte moderna quanto de objetos da tradição judaica. Este local foi construído por um arquiteto chamado Samuel Bickles. A primeira coisa notória é que não se tem eletricidade no museu. Todo ele é iluminado com diferentes formas de luz natural. O seu estilo é muito humano, então cada um pode ter sua experiência pessoal em qualquer trabalho de arte que esteja vendo. No museu existe uma diversidade de objetos. Encontramos arte judaica proveniente de toda parte do mundo. Da Rússia, Polônia, América, Hungria, da Holanda. Este lugar nos comunica os dissidentes entre a vida moderna de uma mulher judia e as leis judaicas tradicionais, e algumas vezes como estas separações acontecem. Olhem que interessante, este é um vestido feito com contratos de casamento, ou seja, documentos de divórcios, contratos judeus de casamento que foram transformados e costurados juntos. Foi confeccionado por Andy, um artista natural dos Estados Unidos e que vive atualmente em Jerusalém. Esta arte nos comunica os conflitos e problemas em viver uma vida tradicional nos dias de hoje. Algumas vezes as coisas quebram, outras não funcionam, e é esta a vida que nós temos que viver aqui em Israel como judeus. Ele representa o balanço da vida. O visitante que vem até aqui o move, produz sons. Ele nos indica nosso papel na sociedade. Somos parte desta peça. Change, move, you're part of this whole piece. Arte e religião, na língua hebraica, tem a mesma radical inicial. Emuná, fé. Omanut, arte. Elas não se confundem. Na tradição religiosa, elas caminham juntas. A primeira academia de artes, criada após a fundação do Estado, chama-se Bezalel. Foi fundada em 1906 pelo artista Boris Schatz, como a Escola Bezalel de Artes e Ofícios. Ela é sinônimo de mais de 100 anos de arte israelense, inovação e excelência acadêmica. So, first of all, the word Bezalel is actually the Hebrew name of the first... Bezalel é um nome hebreu e também o nome do primeiro artista que o mundo tem conhecimento. No segundo livro da Bíblia, nós sabemos que Deus falou com Moisés sobre alguém chamado Bezalel, um homem com habilidades especiais. Sabia como trabalhar com materiais preciosos, ouro, prata, bronze. Sabia como cortar pedras, como trabalhar com madeira. Ele tinha uma mente muito criativa. Ele, de fato, criou e projetou e construiu o tabernáculo. That the world knows about, and he in fact created and designed and built the tabernacle. Boris Schatz, who is one of the founders of the Art Academy in Sofia. Boris Schatz é um dos fundadores da Academia de Artes em Sofia, na Bulgária. Teve essa ideia de firmar uma academia de arte em Jerusalém. Far before the State of Israel was established. Isso foi claro muito antes da fundação do Estado de Israel. Ele, com as suas ideias, era interessado em teoria da arte. Congress, and it was approved, and then in 1906 the academy was established. So we have 8 departments for bachelor degrees. We have fine art. Nós temos belas artes, vídeos, cerâmicas, design de indústria, vidros, comunicação visual, fotografia, joalheria, fashion e arquitetura.
A arte judaica, que é rica em objetos, segue a cultura judaica e a sua tradição. Provavelmente, nós somos a única academia de arte no mundo que lida com a criação judaica. Throughout the 100 years of Bezalel, we have dealt with creating Judaica. Probably we're the only art academy in the world that deals with creating Judaica. 10 years ago, we had an exhibition. 10 anos atrás, nós tivemos uma exibição da Bezalel em arte judaica que viajou através do mundo. Foram em 14 diferentes lugares, mostrando a arte dos objetos centenários. A mesma taça de vinho e a mesma vasilha para lavar as mãos de anos atrás, tão diferentes de hoje, mas é surpreendente como nossos alunos criam essa mesma taça de vinho. É maravilhoso ver também a versão moderna desses objetos tradicionais. Nós temos um departamento industrial de designers, um dos alunos do último ano, que desenhou uma mesa à prova de terremotos. Esta mesa tem furos e fica em pé diante de um terremoto. Agora eles estão desenvolvendo a ideia e será vendida para países ao redor do mundo onde acontecem tais desastres, como na Turquia, aqui em Israel também. É algo que começou como um pequeno design na sala de aula e agora se tornará um grande produto em todo o mundo. Eu acho que o que a Bezalel tem de único é precisamente isso. Nós estamos conectados com nossas raízes e com a tradição, mas nós também somos uma academia do século XXI. Uma das melhores academias ao redor do mundo. É uma síntese maravilhosa entre o velho e o novo. É o que realmente nos faz únicos. Em meio ao deserto seco, em pleno alto verão, é possível ver o contraste em um assentamento judaico em Kfar Adumim. Ali nos encontramos com a judia Kate Kearney, natural de Paris, e que também usa da arte moderna para retratar figuras bíblicas, como é o caso do rei Davi. Ainda a figura jovem e sorridente de José do Egito. A mezuzá, que encontramos nas casas judaicas. Dentro dela está a passagem bíblica do Shema Israel. Tudo feito com muita cor e beleza. O artista é um tipo de tradutor, se posso assim definir. Ele traduz algo que ele mesmo recebeu, que está dentro dele e assim transmite aos outros. Nossa protagonista trabalha com arte em esculturas, uma técnica influenciada pelas escolas de arte francesa em geral e do expressionismo em particular. Os artistas conceituais contemporâneos vêm criando instalações e esculturas ambientais, usando os mais variados materiais, exprimindo suas reações individuais às realidades políticas e sociais, e assim acabam por trazer influência ao meio. Acredito que a arte israelense é muito influenciada pela sua história, pela Bíblia e igualmente pelo amor ao país. Acredito também que os israelenses são pessoas muito dinâmicas e muito criativas. A nossa arte é uma arte jovem e aberta, se renova constantemente. Ela é bem específica, se pode conhecê-la, pois há muita cor, muita alegria, há muita ligação com o judaísmo. Seu ateliê nos mostra bem esta característica. A madeira utilizada vem das diversas partes do mundo. Não há adição de cor, ela utiliza a matéria-prima original. A madeira já traz em si os diversos tons. Seus trabalhos são expostos nas diversas galerias e shoppings modernos de Jerusalém. Todos os campos de arte, na verdade, eles te dão um quadro muito, muito rico do que a humanidade criou durante todos esses anos. E você, por um lado, você entende o que é que aconteceu em diversas épocas dentro da humanidade, mas quando você cria você mesmo, você também está criando um quadro da tua época. Aqui, arte é apreciada por pessoas de todas as camadas sociais.
Os israelenses apoiam e estimulam as atividades artísticas comparecendo às exposições, desde retrospectivas individuais a exposições coletivas, tanto nos museus quanto em galerias particulares, visitando os bairros de artistas e adquirindo os trabalhos dos artistas locais. Luzes, cores, alegria, movimento. As ruas da Cidade Velha ganham uma iluminação durante um período do ano. É a prova concreta de que o povo que aqui habita tem uma queda singular pelo mundo das artes e cultura. Light em Jerusalém. O uso da luz que permite que o observador perceba a cidade de uma forma diferente. A preocupação com a luz como matéria-prima tem se desenvolvido rapidamente nos últimos 20 anos. Este processo abriu portas para que artistas descobrissem um mundo novo, que integra beleza, conceito, abstração e tecnologia, e inclui um vasto leque de possibilidades e usos. Isto é um minoscal, que foi inventado em 2000. É bem similar ao som que se faz quando fazemos um movimento com a ponta do dedo em uma taça de vidro. A pressão que é feita cria uma onda de compressão do som e com uma luva as cordas são puxadas e produz um som parecido com o do violoncelo. Desde a iluminação de arquiteturas e estátuas de luz, o festival é uma celebração pública, voltada para as famílias e para o turismo. Nós escolhemos primeiro visitar Israel para conhecer um pouco a história do país. Jerusalém foi o nosso primeiro ponto, justamente pela cultura, por toda essa parte de religião, por tudo que se passou aqui, isso nos atraiu muito. Este evento trouxe 250 mil visitantes para a Cidade Velha e conseguiu introduzir uma nova tendência na vida noturna de Jerusalém. Encontramos em Israel uma arte nascente de uma experiência de fé, de um povo que, em meio ao politeísmo, porta a novidade de um Deus único e que coloca os elementos artísticos ao seu serviço. Estes são os restos do cardo que vemos na região central da Cidade Velha de Jerusalém. O cardo era uma colunata que atravessava a cidade de norte a sul. Os remanescentes desta primorosa rua colunada foram encontrados no centro do quarteirão judaico. A Torá é a referência para entendermos a arte judaica inicial. Ali está a raiz da beleza das cores, daquilo de que se esculpe. Tudo está a seu serviço. É uma arte que permanece, que tem raiz e que deve perpetuar. Há espaço também para os que seguem novos rumos. Atualmente, de uma maneira geral, os artistas judeus, mesmo aqueles radicados em Israel, adotaram os estilos internacionais, como acontece via de regra mundo afora. Porém, por aqui, a arte segue seu caminho, nos indica uma direção, um pensamento. O belo deve ser observado, apreciado. A capacidade humana, dada pelo próprio Deus de criar, de ser livre, deve ser usado de forma responsável, levando os homens a descobrirem aquilo que é bom dentro de si e oferecendo ao próximo seus dons, talentos, inspirando a outros, deixando sua marca, sua assinatura na história. Dê sua sugestão. O que você gostaria de saber e conhecer em Israel?
Nosso Twitter é @CNTerraSanta. Nosso e-mail é terrasanta@cançãonova.com. Fica aí o pedido, estamos esperando a sua participação. No mais, vamos ficando por aqui e nos encontraremos em breve, se Deus quiser.